Boa noite, pessoal. Primeiramente, desculpa o atraso de 3 minutos, mas eu tive um probleminha técnico aqui que já foi solucionado. Então, hoje nós estamos trazendo para vocês aqui a temática da pandemia da Covid-19, os riscos e desafios atuais. Então, a gente está atravessando um momento difícil com o vírus, o coronavírus, e que já se estende há quase 3 meses aqui no Brasil e há quase 6 meses já no mundo. E trazemos essa temática para a gente poder discutir aqui com a professora doutora Fabiana Andriele. Então, ela vai esclarecer algumas dúvidas que acredito que a maioria da gente tem sobre esse vírus e também esclarecer alguns pontos que ainda são muito discutidos entre a gente, que a gente não tem aquele embasamento, é, tanto químico quanto biológico, e ela vai trazer esses questionamentos para a gente. Então, eu vou ler aqui o currículo da professora. A professora tem graduação em Ciências Biológicas na Unesp, em Rio Claro, mestre em Biotecnologia pela USP São Paulo, é doutora em Ciências pela USP São Paulo, tem experiência nas áreas de microbiologia, biologia molecular, genética, biotecnologia, com ênfase em pesquisa e produção de metabolitos. Aí, esse metabolismo secundário, genômicos e metagenômicas, construção de bibliotecas de DNA e microbiologias ambientais. Então, eu vou trazer a professora para o nosso bate-papo e ela vai falar um pouco mais sobre a linha de pesquisa dela e ela vai se apresentar para vocês. Então, eu já fiz o convite à professora. Boa noite, professora. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Eu estou bem. Professora, a senhora consegue me ouvir bem? Ui, 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 desculpa. Está Pronto, conseguindo, acho que agora melhora. tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. E você? Estou te ouvindo bem. Eu fiz aqui a apresentação da nossa temática hoje e eu fiz a apresentação também da senhora apresentando o seu currículo, mas eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso público e falasse quem é a professora a doutora Fabiana e a sua linha de pesquisa, tanto no mestrado como no doutorado. Legal. Então, primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer muito o convite que foi feito pelo Wilames. Para mim é uma honra poder participar, né, de um bate-papo como esse. Eu sou bióloga, né? Então sou licenciada e bacharel em ciências biológicas e aqui do estado de São Paulo, né? Fiz graduação no interior do estado, vim para a capital fazer mestrado e doutorado na USP e estudo, né? Até hoje biotecnologia e na biotecnologia inclui, né, vírus, bactérias, desenvolvimento de medicamentos, de vacinas. E depois do mestrado e doutorado, comecei a dar aula, né, na graduação e pós-graduação. E estou até hoje como professora universitária, atualmente na licenciatura em Química e em Biologia. Hoje a senhora atua no Instituto Federal de São Paulo, não é isso? Isso, exatamente. Tá, eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que levou a senhora a escolher essa linha de pesquisa e principalmente o que levou a senhora a escolher as ciências biológicas. As ciências biológicas, eu acho que é a carreira assim, a que eu mais me identifico. Eu sempre gostei de vida, né, de animais, de plantas, e a biologia é exatamente isso, né? Depois que eu comecei a fazer faculdade, me chamou muito a atenção micro-organismos, bactérias, vírus. E aí eu segui vendo através da natureza, né, de bactérias, por exemplo, e vírus até, eles sendo usados como possíveis fábricas de medicamentos, que é uma ideia um pouco diferente que a biotecnologia pode trazer. Isso me encantou e me fez estudar e trabalhar como professora nessa área. Entendi.
essa área de biotecnologia. Explica para a gente um pouquinho o que é que um mestrando estuda em biotecnologia. Então, a biotecnologia, ela usa seres vivos ou parte de algum ser vivo para produzir algo que possa ser comercializado. Então, tem uma série de medicamentos, né? Não estou falando especificamente do Covid-19, mas assim, de maneira geral, uma série de medicamentos que são feitos a partir de seres vivos. Eu acho que o exemplo que muitos talvez tenham ouvido falar é a penicilina, que vem, né, um antibiótico, foi o primeiro antibiótico fabricado industrialmente e que controlou um grande número de infecções, né? Então, doenças que antes matavam facilmente puderam ser controladas com esse medicamento que vem, na verdade, de um fungo. Então, a biotecnologia estuda muito isso. Eu acho que para o brasileiro isso é muito importante, porque a gente tem muita biodiversidade aqui dentro, né? A gente tem matas, a gente tem muitas coisas que, se preservadas e bem pesquisadas, pode gerar para a gente riqueza. Então, é dentro desse mundo que circula a biotecnologia. Legal. Então, avançando nesse universo da microbiologia, de vírus, a gente escolheu um tema para falar, que é a pandemia da Covid-19. Eu acho que é um tema atual, um tema polêmico, porque existem muitas opiniões. Então, eu escolhi trazer a senhora porque a gente não quer para o nosso canal, aqui para o nosso público, opiniões. A gente quer argumentos e, através desses argumentos, a gente quer criar um conceito que vem à base da ciência, não do senso comum. Por isso eu pensei, quando a professora Yara me falou da senhora, eu pensei duas vezes, eu disse, não, a gente vai ter que bater esse papo aqui no projeto, para a gente sanar essas dúvidas. Se a gente não sanar essas dúvidas, mas pelo menos a gente vai criar um canal que seja para discussão e um bate-papo que seja baseado na ciência. Esse é o intuito do nosso bate-papo hoje. Então, Você quer começar fazendo alguma pergunta? Quero. Eu queria que a senhora começasse a falar por que o nome coronavírus, principalmente. Essa é a minha primeira pergunta. Para quem não conhece, né? Se vê muito falar em coronavírus, mas por que esse nome coronavírus? Então, na verdade, coronavírus inclui alguns vírus. Então, é um grupo de vírus, onde o Covid-19 é um desses vírus, desse grupo chamado coronavírus. Na verdade, o coronavírus, não o Covid-19, mas o coronavírus, de maneira geral, formas leves, já circulavam na população, mas não o Covid-19. O Covid-19, a descrição agora de 2019, né? Por isso que ele leva esse nome 2019. Então, o nome corona é porque a estrutura do vírus, quando se vista em microscópio eletrônico, que é um microscópio muito potente, lembra uma coroa. Então, quando olharam isso, falaram, poxa, coronavírus, né? Um vírus que tem esse aspecto de coroa. Só que o Covid-19 seria um coronavírus recente, só que mais ou menos 2% dos casos pode ser muito grave, como a gente está vendo, né? Muito grave a ponto de sobrecarregar os sistemas de saúde. Professora, outra dúvida que eu tenho é sobre a origem. Muita gente fala que ele veio do morcego, do pangolim. Então, existem muitos comentários e eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente aqui sobre isso. Então, coronavírus, né? Como existe mais de um tipo, eles analisaram o Covid-19, isso foi em meados de fevereiro, por aí, para ver de onde tinha vindo esse Covid-19, né? Então, teria vindo de algum animal. Muita gente colocou também, meu Deus, será que ele foi construído em laboratório, né? Essa questão também foi levantada. E aí eles verificaram que o Covid-19
se parece muito com um outro coronavírus que circula em morcegos. Então, a gente tem que considerar que morcego, né, no mundo existe muito, e na China existe morcego, né, circulando inclusive em mercado de animais, que para a gente é uma coisa muito louca, né? Imagina a gente ver um mercado com um monte de morcego, e as pessoas usam aquilo inclusive para comer. Então, esse Covid-19, ele parece muito com um coronavírus de morcego, mas também tem uma semelhança com um coronavírus de um outro animal que chama-se pangolim, que não é um animal brasileiro, né? Então, o que ficou demonstrado é que o Covid-19, ele veio do morcego ou do pangolim, ainda não se tem certeza absoluta disso, mas parece que veio do morcego, mas talvez tenha tido ainda um outro animal que eles não sabem direito qual é, entre o morcego e a gente. A gente não pegaria a doença do morcego, mas alguns vírus conseguem ter algumas modificações e mudar de hospedeiro. Então, ele circulava em morcegos, teve mutações, né, pequenas modificações, e conseguiu, a partir disso, contaminar humanos. E como ocorre essa transmissão da doença, professor? Já que a gente tem esses relatos que falam que é do morcego, ou se é do pangolim, como é que ocorre essa transmissão? Então, a transmissão não vai acontecer do morcego para a gente, né? Agora, a transmissão é humano a humano. Então, isso quer dizer que uma pessoa infectada, né, pelo Covid-19, eu não estou dizendo apresentando sintomas, porque esse é um outro passo. Eu acho que já ficou assim bem noticiado que não é todo mundo que está infectado pelo Covid-19 que apresenta sintomas. Tem os tais assintomáticos, né? Então, a pessoa infectada, não obrigatoriamente ela está apresentando sintomas. Mas como que ela transmite ou pode transmitir essa doença para esse vírus para uma pessoa sadia, né? Uma pessoa não infectada? É através de gotículas e aerossóis. O que é isso? Quando a gente fala, ou quando tosse, ou quando espirra, sai essas gotículas através da nossa boca ou através do nosso nariz. A gente não obrigatoriamente enxerga isso. Às vezes, isso é microscópico, mas já é o suficiente para a transmissão do Covid-19. Então, a transmissão de uma pessoa para outra é através dessas gotículas e aerossóis. Então, isso quer dizer que uma pessoa contaminada, ao falar sem máscara, ou tossir ou espirrar, ela pode contaminar outro ou as superfícies. Superfícies quer dizer maçaneta, quer dizer dinheiro, quer dizer celular, corrimão, né? E por aí vai. Tá a importância da gente usar as máscaras, da gente usar álcool em gel, da gente higienizar as mãos com frequência, porque caso a gente tenha entrado em contato, o vírus morre com álcool em gel, ou através da lavagem de mãos. A senhora falou que a gente consegue, através dessas gotículas, expelir, né, essas gotículas e fica nessa superfície. Como é que ele sobrevive nessa superfície? Então, na verdade, o vírus ele só vai conseguir se multiplicar dentro da gente, dentro do humano. Fora do humano, não. Só que, de acordo com a superfície, esse vírus fica viável. O que isso quer dizer, né? Traduzindo. Quer dizer o seguinte, que se eu estou contaminada, suponha isso, eu estou com Covid-19 e posso estar com sintomas ou sem sintomas, ou com sintomas leves. É natural que eu vá expelir gotículas, né, da boca. No ar, essas gotículas ficam por 3 horas viáveis.
a ponto de contaminar outra pessoa. Aí depende da superfície. Tem até uma listinha muito bacana que eu fiz aqui. Num plástico, por exemplo, essas gotículas com Covid-19 duram 3 dias. Isso é uma estimativa em torno disso. Em papel, 5 dias. Então, em metal, dependendo do metal, 4 dias. Então, quando a gente pensa em transporte público, maçaneta, que muitas vezes é de metal, né, ou um elevador que tenha, né, esses metais, é importante se higienizar, porque essas gotículas com vírus podem ficar viáveis para contaminar uma pessoa. Então, no vidro, as gotículas com vírus possível de infectar alguém chegam a ficar 5 dias, né? Então, o vírus tem essa variação de superfície para superfície, mas é importante sempre que se desinfete, higienize, né? Ônibus, que tenha essa limpeza, caso as pessoas precisem sair de casa, para que elas façam isso de uma maneira segura. E tá a importância da gente ter que usar máscara, porque fica esses aerossóis e gotículas até 3 horas em suspensão. Bem interessante essa parte, né? Dele poder ficar na superfície, mas não conseguir se reproduzir, né? Porque ele precisa de um meio para ele poder se reproduzir dentro do organismo. E muita gente não dá importância a isso, porque acha, não, ele só tem que ter um meio para se reproduzir, então se ele ficar no meu telefone, se ele ficar em cima da toalha da mesa, eu não preciso estar higienizando. Por isso que a gente tem que higienizar todas as embalagens que a gente recebe na nossa casa também, por conta de ele ficar nessa superfície do plástico. Sim, plástico, papel, então tudo aquilo que vem da rua precisa ser descartado, ou coisas que não podem ser descartadas, né? Sei lá, uma compra do supermercado. Você joga aquela sacolinha fora, higieniza, por exemplo, a embalagem da pasta de dente. Daí eu acho, né, que falha um pouco a comunicação, não é tão bem feita, no sentido de não ensinar direitinho para a gente, para as pessoas, como que essa higienização poderia ser feita, né? Então tem gente que fala, meu Deus, como é que eu vou higienizar a banana? Não é? Então, lavar com água e sabão, passar aquele álcool líquido a 70%. Eu não sei até que ponto isso é tão fácil de ser encontrado em todos os lugares, né? No começo foi difícil até para a gente aqui em casa encontrar esse álcool líquido. E precisa ser a 70%, não pode ser um outro que é muito comercializado, que é o 40 alguma coisa por cento. Então é importante essa higienização, porque pode ser uma fonte de contaminação para a gente. Ok, professor. Professor, vamos falar agora um pouco sobre os danos ao organismo. Queria que a senhora falasse, quando a gente tem ali, recebe casos leves, os assintomáticos e os casos graves. Por que a gente leva ele à intubação? Queria que a senhora falasse por etapas de cada um desses casos. Qual que foi a pergunta final? Por que que o quê? Levar, nos casos graves, a gente tem que levar ele à intubação, ao paciente à intubação. Então, primeiro é assim, né? Os dados, as pesquisas têm apontado, isso são muitas publicações que falam a mesma coisa. Mais ou menos 70% a 80% das pessoas com Covid-19 são assintomáticas. Então, elas não vão apresentar sintomas, mas elas vão transmitir o Covid-19. Podem transmitir para uma pessoa que entre em contato com elas. Dentro desses 20% que apresentam sintomas do Covid-19, esses sintomas eles podem ser sintomas leves, como podem ser sintomas graves. O sinal de gravidade é muito correlacionado às dificuldades respiratórias. Então, a falta de ar, né? Então, essa é uma informação muito importante.
uma pessoa com falta de ar é um critério para uma melhor investigação, para a pessoa procurar, né, um posto de saúde, um hospital, para avaliar a presença do Covid-19, porque não é só o Covid-19 que pode dar falta de ar, né? Existem outras doenças que podem levar a essa falta de ar. Então, dentro desses 20% que são casos com sintomas, cerca de 5% vão evoluir para uma pneumonia. E para uma pneumonia que não é aquela pneumonia mais comum. É uma pneumonia que realmente vai precisar de um suporte respiratório, de ventilação, de intubação. E aí a gente viu a briga do mundo inteiro para comprar esses respiradores, né? Para conseguir dar uma chance para aquelas pessoas contaminadas, os casos graves, que são 5%, em torno disso, terem alguma chance de sobrevivência. Por que essa intubação ocorre? Por muitas razões. Uma delas é que vai se acumular muito líquido nos pulmões. E aí, essa falta de ar, ela vai se instalar de uma maneira que a pessoa sozinha não vai conseguir respirar e se recuperar da doença. Então, é uma chance a mais para que o organismo da pessoa consiga reagir a esse vírus e, quem sabe, se recuperar. Eu acho que esse é o maior problema que a gente está enfrentando. Porque muita gente está esperando chegar no limite da doença para poder procurar um hospital. Uhum. Né? Mesmo estando apresentando alguns sintomas, eles não procuram já um atendimento. Acho que por falta muito do que a senhora falou no início, que é a falta de informação, de saber como lidar com a Covid, né? E quando chega nesse Sim. caso da intubação, já é um caso mais grave, e tanto para a recuperação vai ficar bem mais difícil, sem sequelas, né? Que esse paciente não vai ter sequelas é bem mais difícil. Exatamente. Alguns pacientes, depois de muito tempo de intubação, claro, eu não sou médico, mas eu estou falando com base em muitas coisas que eu li. Muitos pacientes, depois de uma intubação, eles vão perder massa muscular, é um enfraquecimento todo para o organismo. Então, eu acho que a gente precisa se concentrar em não adquirir o Covid-19 com todas as medidas de segurança possíveis, né? Usar máscara, investir bastante na lavagem de mãos, em usar álcool em gel, saindo apenas se necessário, mas a gente sabe que às vezes é necessário sair. Então, ao sair, tomar cuidado para não se contaminar e não contaminar as pessoas do seu convívio. Mas, assim, o que está acontecendo é uma situação bastante delicada, porque mesmo sentindo sintomas, é aquilo que você disse, as pessoas têm medo de procurar, né, o postinho, o hospital, porque pensam, meu Deus, será que vai ter vaga? E se eu não tenho Covid-19 pego nessa visita ao hospital ou ao postinho, não é? Verdade. E aí, o que eu faço, né? Muitas pessoas ficam nisso, mas as recomendações que eu tenho consultado bastante é: se tem falta de ar, dificuldade para respirar, é uma coisa que precisaria ser investigada, né? E aí tem alguns lugares que fazem teleatendimento. Eu tentei fazer esse teleatendimento. Você já tentou? Não tentei ainda. Tem um telefone do SUS para ligar, para você entrar em contato com o médico. Talvez pudesse ser uma possibilidade, né? Mas no meu caso eu não fui bem sucedida. Eu tentei e não consegui atendimento. Outras pessoas que eu conheço conseguiram. Eu não tentei ainda usar o teleatendimento. Então, professor, a gente falou sobre essa questão de se prevenir, então eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância desse isolamento social. O quanto é importante para a gente minimizar os efeitos da Covid. Então, é importante a gente considerar que a doença, né, o Covid-19, ainda não tem tratamento muito bom.
e não tem vacina. Então é uma doença muito nova, né? Parece que já está muito antiga porque a pandemia dura bastante tempo. Mas é uma doença de dezembro de 2019, a descrição. Então a gente não tem um tratamento eficiente e ainda não tem vacina, apesar de muitos esforços mundiais. Então, isso quer dizer que a única arma que o mundo inteiro tem para lutar nesse momento é evitar o contágio, né? Então, isso é o isolamento social. Muito duro, muito difícil do ponto de vista econômico e emocional, mas através desse isolamento, isso diminuiria a chance do contágio, né? Então, esse isolamento significa entre eu e uma outra pessoa 2 metros de distância. Eu moro em São Paulo, uma cidade muito cheia, e esse isolamento social é muito complicado, porque como é que as pessoas vão fazer no ônibus? Entende? Numa fila. Então, numa fila onde está todo mundo com pressa de terminar aquela fila para passar no caixa, mas eu acho que a gente precisa sempre lembrar, né, que os sistemas de saúde estão ficando saturados. Então, isolamento social, uso de máscara, álcool em gel, lavagem de mãos, é o que vai nos manter mais seguros nesse momento. Então, apesar de ser uma arma bastante desgastante, se manter isolado socialmente, para aqueles que podem, né? É a única arma que a gente consegue lutar. Eu vejo assim, Ter uma chance. eu vejo, como a gente estava falando no início, né, de não acreditar no senso comum. E a gente está rodeado de informações na internet. E muitas vezes são informações que vêm mais para atrapalhar do que para ajudar. Sim. E eu acho que nessa questão do isolamento, isso está mais nítido, porque aqui eu vou falar pelo meu estado, aqui em Alagoas, que a gente consegue, que o governador veio tomando algumas atitudes, e não falando de política assim diretamente, só dando exemplos, a gente não está com o sistema colapsado, porque tem leitos ainda disponíveis, tanto na UTI como leitos normais, e eu acho que isso vira um paradoxo para quem quer criticar. Que diz, cadê? Estavam esperando lotar, cadê o colapso? Então, os efeitos do isolamento social, então está funcionando. Se não está colapsado, é porque o isolamento social funcionou, o nível de contágio diminuiu. Mas quem quer só criticar, usa isso a favor da crítica. Cadê? Para hospitais não está. Então, o paradoxo da ciência, né, de fazer o certo e não dar o resultado que muita gente esperava que desse, que era o colapso e estar todo mundo lotando os hospitais, e isso não aconteceu assim. Que bom, mas eu acho que a gente tem que considerar que essas medidas de isolamento social, por exemplo, suspensão de aulas, né, começaram lá em março. Então, se esse isolamento social não tivesse existido desde março, a gente estaria numa situação muito pior, né? Então, em alguns lugares, esse sistema de saúde não está colapsado porque o isolamento social está funcionando, ou funcionando, aqui em São Paulo, 50% das pessoas ficam em casa, ou os outros 50% não. Então, de certa forma, está funcionando e também existe, o Brasil é um país continental, né, com várias realidades diferentes, mas também existem esforços em alguns estados, em algumas cidades, eles abrem mais leitos de UTI. E aí, por isso que isso não colapsa. Já outros estados têm mais dificuldades, eu acho que talvez vocês tenham visto Manaus, né, algumas cidades do Pará. Então, com o sistema de saúde já bem saturado por conta do Covid, com dificuldade de abrir outros hospitais, né, hospitais de campanha. Então, acho que esse isolamento social ele já teve algum efeito, mas eu acho que a gente tem que considerar que ele precisa continuar, né, apesar de ser tão duro. É verdade. O nosso sistema de saúde já sofre muito e graças ao Sim. SUS conseguimos sair disso de uma forma tão devastadora como poderia ser, né?
Eu acho que o Eu SUS, acho ele... importante a gente lembrar, por exemplo, que o SUS, né, apesar de ser alvo de muitas críticas, ele tem campanhas de vacinação importantes para nós. Então, a campanha de vacinação para gripe, inclusive para o H1N1, dentre muitas outras, né? Quem convive com crianças ou tem filhos pequenos, eles são muito vacinados, né? E por isso não pegam tantas doenças como a minha geração, por exemplo, que nasceu na década de 70, né? Que circulavam outras doenças que hoje têm vacina. Então o SUS ele tem um super mérito, né? Verdade. E falando sobre a questão do SUS e vacinas, e a gente poder ter esse mecanismo que ajuda a gente nesse momento de dificuldade, queria que a senhora falasse sobre o diagnóstico, sobre teste. Então, Eu li um pouco sobre a negação de alguns cidades sobre receber os agentes de saúde junto com alguns médicos para fazer essa testagem máxima que eles estão tentando fazer em alguns estados. E muita gente não abria a porta com medo, achando que eles estavam ali para infectar os moradores das casas. Ela acredita nisso, no século XXI, ainda a gente estamos convivendo com isso. meu Deus, tudo que eu queria era fazer outro teste. Então, eu acho que os testes, eles têm mais de um tipo de teste, mas eles podem ser divididos em testes. Primeiro são, a gente estava falando do SUS, né? Então, eles são testes caros e o mundo passou por uma dificuldade de matérias-primas que vinham da China, né? Então, alguns países têm entendido muito melhor o número de casos porque fizeram muitos testes. Então, se a gente for comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com a Coreia, a gente testou muito menos a população. Então, isso quer dizer que quando a gente vê um número de casos confirmados, muitos estudos apontam que, na verdade, eles são sete vezes maior do que aqueles casos confirmados que a gente está vendo. Porque se a gente não fez a testagem em massa, estou dizendo a gente como país mesmo, né? Então a gente não conhece direito a quantidade real de casos que a gente tem. Então o diagnóstico depende. Ele pode ser um diagnóstico clínico que o médico faz, baseado em sintomas. Então, presença de febre, presença de tosse, falta de ar. Ou ele pode ser confirmado também por resultados laboratoriais. Então, dentro desse diagnóstico laboratorial, existe aquele chamado RT-PCR, que é super preciso. Então, você consegue detectar com 98% de chance se você tem Covid-19 ou não. Não obrigatoriamente você tem que ter sintomas, né? Aquela história, o assintomático às vezes tem o Covid-19. E existem outros testes que são baseados em anticorpos. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes eu posso ter tido a infecção, inclusive ter sido leve ou assintomática, e o corpo demora um pouquinho para fazer anticorpos. Então, eu posso fazer esse diagnóstico da presença de anticorpos. Então, isso é mais ou menos uns 10 dias depois, né, do contágio. Então, é importante para a gente entender, né, se a gente tem ou teve Covid-19. Então, fazer a testagem, tem muita gente que fez porque o trabalho obrigou, por exemplo, né? A pessoa não teve nada, mas no trabalho estavam fazendo a testagem, a pessoa fez e aí ela descobriu que ela tinha anticorpos, tinha tido Covid-19, não tinha apresentado sintomas e ainda não se tem certeza, mas parece que não é possível pegar a Covid-19 duas vezes. Então, se você faz o teste de anticorpos e acusa que você tem anticorpos, então muito bom, legal, né? Eu não vou ter a doença de novo. E eu tive de forma leve, eu nem percebi. Então, seria muito bem-vindo para a gente como país se a gente fizesse essa testagem em massa, né? Eu acho, eu acho que a gente segue de uma forma diferente do que todo mundo está fazendo na Europa e em alguns países também fora da Europa, que é testar em massa o máximo possível. Que aí a gente ia ter a proporção real de infectados por mortes. E ajudaria muito a cair essa nossa porcentagem de mortes.
no Brasil, que hoje eu acho que está em 5,8. Eu peguei até os dados aqui. Então, o Brasil hoje, eu não tenho exatamente em porcentagem, mas se testar em massa, essa porcentagem fica mais esclarecida. A gente tem quase 780 mil casos confirmados e quase 40 mil mortes. A gente só está atrás dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm uma população muito maior do que a gente. E essas pessoas que entram nas estatísticas, na maioria das vezes, são os casos graves, né? Que a gente viu que é uma pequena porcentagem. É Então, o a que o gente já Brasil. ultrapassou a China, a Itália, a Espanha há muito tempo, em quantidade de casos e número de óbitos. A diferença da. Começaram a ser todos os Estados Unidos e da China, que eles fizeram testagem em todo mundo, que eles conseguiram, o máximo possível. Em todo mundo não, no máximo de quantidade de pessoas O possível. máximo possível. Lá no Brasil, a gente estava fazendo teste, geralmente só nas pessoas que estavam indo para o hospital, já com os sintomas. Aí isso é que dificulta a gente ter essa relação entre mortes e casos confirmados. Exatamente. Então, professora, para a gente, mais um ponto que eu queria falar com a senhora sobre o tratamento disponível, que a gente vê que já tem, eu não vou entrar nem na briga dos medicamentos, porque são tantos medicamentos que a gente ia passar a noite toda falando aqui. Todo mundo indica, não, descobriram um medicamento ali, descobriram outro. Então, eu queria que a senhora falasse só um pouco, só o que a senhora já estudou, que a senhora já conseguiu fazer um apanhado, tanto em medicamento como possíveis vacinas. Sim. Eu acho importante nessa hora, né, a gente considerar que tanto o desenvolvimento de um medicamento novo, de uma vacina nova, para ser uma coisa confiável, ele tem fases. Então, o que a gente chama de pesquisa pré-clínica ou teste pré-clínico e teste clínico. Então, nesse momento, no mundo inteiro, eu vi esse dado hoje, a gente tem cerca de 135 vacinas em desenvolvimento. Tamanha urgência do problema de saúde que a gente tem no mundo inteiro. Só que a grande maioria delas está em testes pré-clínicos, ou seja, em animais, tipo camundongo. Pré-clínico quer dizer, nem começou os testes em humanos. Então, os testes em humanos, eles têm 3 fases, fase 1, 2 e 3, e é só uma vacina que inclusive está sendo testada em voluntários aqui no Brasil e em outros países do mundo, está na última fase de pesquisa, que é a fase mais longa, chamada fase 3. E aí, se tudo der certo, mas não quer dizer que vai dar certo, ela deve ficar pronta em dezembro. Isso é recorde, porque nenhuma vacina foi rápida no desenvolvimento. Sempre é uma coisa demorada, porque ela precisa ser segura, precisa ser estudada dentro de critérios para não colocar ninguém em risco. De medicamentos, o que eu acho que fica assim mais resumindo, existem tentativas de usar medicamentos que já existem para outras doenças para o tratamento do Covid-19. Então, por exemplo, a gente viu a cloroquina, hidroxicloroquina, que já era usada para malária, para lúpus, mas ainda não se tem certeza, é bastante contraditório se é eficiente esse tratamento ou não, né? Isso não é uma coisa contraditória só no Brasil, a própria OMS ora suspende esses estudos, ora não. Então é uma coisa que a gente vê, pô, a doença é nova, o tratamento ainda estão tentando, né, conseguir um eficiente. Tem alguma coisa também de medicamentos que são antigripais, que podem ser usados, né? Quem viveu a outra pandemia, né, do H1N1, teve um medicamento famoso chamado Tamiflu. Eles tentam, em alguns casos, né, usar para pacientes de Covid-19. Então, essa é uma outra ideia. Usar fármacos que já existem, que já são produzidos, não fazer algo do zero, mas pegar algo que já existe e ver se tem eficácia para o Covid-19. Então, indo nessa linha, existem alguns medicamentos que podem ser usados, né? Para possível tratamento mesmo. Além de outras coisas que eles usam, mas para dor, para febre, né? Mas a gente tem que torcer para ser
em curto prazo ou médio prazo, ter um medicamento eficiente. Mas a bala de prata que vai tirar a gente dessa é uma vacina, né? Daí a gente vai poder sair na rua com segurança. Ô, Enquanto professora, isso não acontece, é bastante complicado, é arriscado. só uma dúvida. Geralmente, quanto tempo se leva para produzir uma vacina segura? Olha, esse tempo depende de quantas pessoas estão envolvidas nesses estudos, né? Quantos pesquisadores. Mas a gente vê a de dengue, né? A de dengue já faz uns 10 anos que está em teste, já está na última fase. Dengue é um problema grave para a gente no Brasil, né? Mas ainda está na última fase, já fazem alguns anos. Então vamos colocar uns 10 anos, mas Covid-19 será um recorde se for um ano. Outras doenças graves, né? Tem o ebola, que não atingiu a gente aqui no Brasil, ainda bem, mas alguns países da África. 4 anos com muitos esforços para ela ficar pronta. Então, esse é o tempo médio, né? Médio. Alguns anos. Como a gente tem vários laboratórios, vários cientistas debruçados sobre essa vacina Sim, da Covid-19. Inclusive aqui no Brasil, né? A todo dia sai um artigo novo e falaram que saiu até uma vacina em spray agora. Que foi uma notícia rápida antes sim. da gente entrar aqui. Queria que a senhora comentasse se a senhora viu essa reportagem. Da vacina em spray, Sim, não. Como é que é? 19. Conta aí para mim. Não, eu vi rapidinho assim, antes da gente entrar aqui no ao vivo, mas eu vou ler agora. Quem sabe a gente discuta ela em outra live. Eu trago aqui Sim, porque pode ser. A gente pode fazer outra. eu vi rapidinho aqui. Eu digo, não, eu vou comentar com a professora para ver se ela deu uma olhada. Já que a gente trouxe esses tópicos também para a gente conversar sobre medicamentos e sobre vacinas. A gente vê que os medicamentos existem gripais, já ouvi falar também de alguns vermicidas também, que ele diz, não, vamos tomar que é bom. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho a diferença assim, de você tomar um antigripal e um vermicida para atingir o mesmo vírus. Na verdade, eu acho que a lógica é assim: os vírus, eles, como a gente estava falando lá no começo, né, quando a gente disse da transmissão, eles são inativos fora do nosso corpo. Eles podem infectar a gente, mas eles são inativos. Chega um momento, no caso do Covid-19, quando ele entra pelo nariz ou pela boca, ele vai invadir uma célula. Então, ele se torna intracelular. Intracelular significa que ele vai ficar dentro da célula. E aí os medicamentos, sejam eles vermífugos ou antimaláricos, como a hidroxicloroquina, ou os medicamentos mais assim, digamos que os mais pesquisados para tratamento de Covid-19, eles são para outros patógenos que são intracelulares. Então, coisas que estão dentro das células, como, por exemplo, quem tem malária, o plasmódio, um causador da malária, ele é intracelular. O Covid-19 é intracelular também. Então, é mais ou menos nessa lógica. Isso não quer dizer que a gente deve tomar a hidroxicloroquina ou vermífugo X que está sendo em teste, tentando tratar o Covid-19, porque a dose é diferente, a duração é diferente, e só quem sabe isso, ou quem tem mais condições de fazer isso, é um médico, é um hospital, né? A gente viu, eu escutei muito falar que sumiu alguns medicamentos de farmácia quando se fizeram alguns anúncios, né? Medicamentos que até podem ser tóxicos para a gente. Então, eu acho que a gente, assim, deve aguardar, né? E tomar só aquilo que realmente for prescrito. Uma maneira de se prevenir é cuidar da saúde, né? Comer coisas saudáveis, dormir bem, cuidar do estresse, tomar sol. A tal da vitamina D é importante para o nosso sistema imunológico. Eu acho que esse é um papel importante para a gente nesse momento. Aqui a gente agora para o norte e nordeste ficou difícil agora para a gente tomar sol, depois da fala do ministro da Saúde. Ele Conta falou para que a mim, o gente, que foi dito?
falou que a gente sofre muito por o hemisfério norte. Aqui já o sul tem diferente, é diferente. Eu vou pegar aqui, só para a gente fazer um gancho aqui. Mas a professora Yara, ela fez um comentário aqui. Ela disse que é voluntária no tratamento da dengue e ela tomou a vacina. Não sabe se ela tomou a vacina real mesmo ou tomou o placebo. Ela só vai saber no final da pesquisa. Já Ah, eu comentei aqui. lembro quando a Yara entrou nessa. A Yara podia contar um dia, né? Porque são feitos vários exames para saber, né? Esse voluntário, ele não pode ganhar nada, mas a saúde dele é bastante monitorada para ver se a vacina é segura, né? Essa parte é bem É, legal. essa dúvida de você ser um voluntário e se colocar à disposição da ciência, né? Sem saber o que é que você tomou, se foi o placebo ou se foi a medicação mesmo. É bem interessante essa parte. Exatamente. Exatamente. Professora, eu queria que a senhora falasse só outro ponto aqui, que a gente separou aqui, quando a gente falou da importância do isolamento social. E eu queria que a senhora falasse também sobre essas discussões de usar máscara ou não usar máscara. Porque muitos falam, você passar muito tempo usando a máscara, você vai ficar respirando o mesmo ar ali. E isso pode trazer algum problema para nosso sistema respiratório. Isso é verdade? Olha, eu acho que é mito. Fato ou fake, né? Eu acho que é É, fake. eu vi esse comentário. Por quê, né? Porque, assim, quando eu tenho que sair, obviamente eu uso máscara também, né? É bastante desconfortável, né? Bastante desconfortável, mas necessário. Então, acho que usar máscara primeiro, né? Tem muitas coisas precisam ser consideradas. Essa máscara, como as máscaras descartáveis, elas estão muito difíceis, né, no mercado. Não pode ser máscara de pano, mas de um tecido duplo. Essa máscara precisa ser higienizada depois, lavada, higienizada até com hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, tomando bastante cuidado lá com as recomendações do fabricante, né? Para quantas gotas por litro, enfim, fazer uma coisa segura mesmo. A máscara tem que estar fechada aqui do lado, cobrir aqui em cima, né? Eu vejo muita gente usando máscara de nariz de fora. E eu falo, gente, como, né? Nariz de fora. Eu entendo a dificuldade de respirar para algumas pessoas usando máscara, mas é o que está posto, né? Precisa se ter esse esforço. Eu acho que a gente precisa pensar trocar a máscara se ela estiver molhada. Tem modelos que são mais confortáveis para serem usados do que outros. Com empenho, com cuidado, com paciência, é possível fabricar uma máscara caseira, desde que ela seja presa aqui atrás da orelha, né? Desde que ela cubra bastante para não deixar ar entrar em cima e embaixo dos lados. Mas é super mito assim que a máscara vai deixar a pessoa pior. Verdade. Aí a professora respondeu aqui, a professora Yara, ela falou vários exames mesmo. Eles me enviam mensagem todo dia se estou com febre. Fiz no Hospital das Clínicas, fui chamada por alguns de louca por aceitar tomar vacina em fase de teste. Então, há 10 anos atrás, mais ou menos há 11, não, uns 12 anos atrás, quando teve a pandemia de H1N1, a vacina ela foi desenvolvida muito rápida, porque já existia a vacina para gripe, mas não existia a vacina para H1N1. Como já tinha a de gripe, o H1N1 é uma gripe também. Então foi muito rápido fazer para o H1N1. E as pessoas tinham muito medo de tomar também, porque diziam: nossa, a vacina foi desenvolvida muito rápido, e aí eu vou tomar?
Mas essa foi uma das coisas que evitou que essa pandemia ainda ficasse maior naquela época, porque no Brasil a gente foi todo mundo foi vacinado e é até hoje, né? São abertas campanhas de vacinação para esse H1N1. Então, com sorte, a gente vai ter isso no final, uma vacina para o Covid-19 e que vai possibilitar a nossa vida sem tanto medo, né? Sem tanto É medo de isso. ser um caso grave, entubado, A professora e que só tem que ser retornou. enterrado rapidamente para não contaminar, né? Nem os parentes, tem tudo isso. Verdade. Pegando a fala do ministro que eu falei para a senhora, ele fala assim, abre aspas. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está ligada ao inverno do hemisfério norte. Ele colocou. São dadas no hemisfério norte e termos de inverno. E ao centro-sul, sudeste, centro-oeste, que é o restante do país, que está ligado ao inverno do hemisfério sul, disse o ministro da Saúde interino. E o que ele quis dizer com isso? Que o Brasil tem que ser tratado de maneiras diferentes, porque o norte e o nordeste, eles sofrem o efeito do hemisfério norte. Um clima É, diferente. do, do Eu centro. acho assim, faz sentido a gente pensar que o Covid-19, o comportamento dele, então o quanto ele sobrevive naquelas superfícies vai depender da temperatura, vai depender da umidade relativa do ar. Então, quando começou tudo lá na China, que é um país mais frio, né, começou mais no inverno da China, não se sabia direito quando ele chegasse aqui nas Américas, né, e na América do Sul, no nosso caso, como seria essa dispersão do vírus, essa contaminação, porque o nosso clima é diferente, nossa umidade é diferente. Então, acho que nesse sentido, não sei se o calor é melhor ou pior. Até agora, a gente não entrou no inverno e a gente tem uma quantidade de casos tão grande, né? E a gente não tem um inverno tão rigoroso também em nenhuma parte do Brasil, tirando no sul, né? Verdade, que sempre comentaram que na região mais quente ele não teria tanto efeito, o vírus. Sim, eu me lembro disso. Ah, Mas não é professora, isso que está sendo mostrado. é verdade, ele está conseguindo ser disseminado tanto no Nordeste como no Sul, e o que vai diferenciar é essa questão do contágio, né? Da quantidade de contágio que ele tá conseguindo atingir. Principalmente São Paulo, que é uma cidade tão populosa. É. Então, professora, estamos caminhando para o final da nossa live. Eu acho que a gente conseguiu abordar todos os temas que a gente tinha proposto aqui para o público. E eu, desde já, agradeço a senhora por aceitar o convite. Para mim foi uma honra ter a senhora aqui comigo conversando hoje. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas que eu tinha e eu acredito que quem está assistindo a gente também tinha essas dúvidas. E eu deixo a palavra com a senhora agora, se a senhora quiser fazer alguma pontuação, reclamação ou deixar abraços, fique à vontade. Eu que agradeço. Queria agradecer muito a Yara por ter falado para o Ilames, né, para a gente conversar sobre isso. Eu acho que a mensagem que fica é que está todo mundo aprendendo sobre essa pandemia, que é importante a gente acreditar, assim, no sentido, né, de ler bastante fontes confiáveis, o que não é uma coisa tão fácil, né? Mas esse projeto eu achei muito bacana de divulgação, adorei conversar e desejo muito sucesso para vocês, que a gente saia, né, dessa pandemia o mais rápido possível, de uma maneira segura, sem se expor por aí, né, sem máscara e tal. E muito obrigada, um abraço grande, saúde para vocês e sucesso. Obrigada, viu, Ilames? Obrigado, professora, e uma boa noite. Igualmente. Tchau, Tchau. tchau.